Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Sebastião Mello e estou aqui para conversar com vocês sobre o delito previsto no artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato. Certo? É disso que a gente vai falar hoje. O que é o delito de estelionato? E a gente vai ver agora o que diz o Código Penal a respeito disso. Olha aqui, ó. O artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Esse é o conceito do crime de estelionato. O estelionatário, na verdade, é alguém que obtém uma vantagem indevida, causando um prejuízo a terceiro, mediante um artifício, um ardil, um golpe, vamos dizer assim, que induz ou mantém a vítima em erro. A ideia central do estelionatário é justamente ele se aproveitar da vítima, induzindo ela em erro, mantendo em erro, causando-lhe um prejuízo e obtendo uma vantagem ilícita em decorrência desse meio fraudulento empregado. Então, quando a gente fala do estelionato, o estelionatário provoca na vítima um vício de consentimento, fazendo com que ela suponha que a vantagem é legítima ou que ela está fazendo um bom negócio, quando, na verdade, a pessoa está sendo ludibriada, a pessoa está sendo enganada, certo? O que é que podemos dizer mais sobre o crime de estelionato? Em relação ao sujeito ativo, é bom que a gente saiba que se trata de crime comum, pode ser praticado rigorosamente por qualquer pessoa, certo? Mas nem sempre a pessoa que induz em erro é quem obtém a vantagem. Pode haver concurso de pessoas. Pode ser que o executor do crime, quem vai induzir ou manter a vítima em erro, seja a pessoa distinta daquele que vai obter a vantagem, certo? E também, já que a gente está falando de sujeito ativo, a gente tem que falar de sujeito passivo, que pode ser também que sejam dois sujeitos passivos. Pode ser a pessoa enganada, certo? E a outra que sofre o prejuízo patrimonial. O que é que eu posso dizer para vocês mais, certo? Se a vítima enganada for alguém incapaz, certo? For alguém que não tenha capacidade suficiente de discernimento, o crime não vai ser o estelionato do artigo 171, mas vai ser o crime do artigo 173, que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Na hipótese em que a vítima enganada e lesada seu patrimônio é incapaz, a hipótese se enquadra no artigo 173, que é abuso de incapazes. O tipo fala: abusar em proveito próprio alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outro, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Aí a pena, que é de 1 a 5 anos no estelionato, passará a ser de 2 a 6 anos no crime de abuso de incapaz. Se o crime for contra a coletividade, pode ser um crime contra a ordem econômica, se o sujeito passivo for uma coletividade, previsto na Lei 1521 de 51, e se for crime contra um consumidor, a lei incidente pode ser crimes previstos na Lei 8.078 de 90 ou na Lei 8.137 de 90, certo? Isso é uma coisa importante para a gente ver aqui, falando do crime de estelionato. E para a gente falar do tipo objetivo do estelionato, o estelionato tem no seu tipo objetivo 4 requisitos básicos, fundamentais, que a gente precisa analisar agora. Quais são eles? E eu vou mostrar para vocês. Os requisitos estão aqui, certo? Primeiro, obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo alheio, a indução ou manutenção da vítima em erro e o meio fraudulento. A gente vai analisar esses 4 requisitos a partir de agora, tá certo?
nós vamos, a partir de agora, examinar os 4 requisitos do crime de estelionato. Tá claro? O primeiro desses requisitos, que a gente vai falar para vocês, é a obtenção de vantagem ilícita, obtenção de uma vantagem indevida, certo? Neste caso, é o sujeito que, no estelionato, como crime material, obtém como resultado uma vantagem ilícita, indevida, que ele não teria o direito de obter. Se a vantagem é lícita, não é estelionato, certo? Se A deve um dinheiro a B e B utiliza algum artifício para enganar A, para receber sua dívida efetiva, não há estelionato. Pode, conforme o caso, configurar até o crime do artigo 345, que é exercício arbitrário das próprias razões, mas não é estelionato, certo? Então, é bom que fique bem claro que o tipo é obter vantagem ilícita, obter uma vantagem a qual o sujeito não teria direito. Vamos supor, por exemplo, numa hipótese de estelionato, que o sujeito vende, por hipótese, um terreno que não lhe pertence, mediante uma escritura falsa. Ele está obtendo uma vantagem ilícita, ele está obtendo pagamento por um terreno que não é de sua propriedade. Existe uma polêmica na doutrina e na jurisprudência sobre o assunto, é que se a vantagem deveria ser econômica, patrimonial, uma vez que se trata de crime contra o patrimônio, certo? Nessa hipótese, certo, o entendimento dominante na doutrina é que a vantagem teria que ser econômica, embora existem respeitáveis autores que se posicionam no sentido de que a vantagem não precisaria ser econômica. Mas eu entendo que estelionato como crime contra o patrimônio significa a obtenção de uma vantagem econômica. Se você induz alguém em erro para obter, por exemplo, uma entrevista, um prêmio, uma exposição na mídia, isso não me parece que seja estelionato, certo? O segundo requisito para que haja estelionato é o prejuízo alheio. E quando a gente fala em prejuízo alheio, aí a doutrina converge. Se trata de prejuízo econômico, prejuízo patrimonial. Não é um prejuízo, por exemplo, à sua imagem, à sua honra, que seriam tutelados por outros bens jurídicos. O prejuízo aqui é o prejuízo patrimonial, deixando bem claro que o prejuízo, quando a gente fala, não é só aquilo que a vítima perde, mas aquilo que a vítima deixa de ganhar. Por exemplo, uma quitação falsa de uma dívida, por exemplo, pode ser um prejuízo alheio quando essa quitação é feita por um meio fraudulento, por exemplo, certo? Uma das questões que se discute sobre a questão do prejuízo alheio é a questão da fraude bilateral, certo? E aí a gente tem que discutir agora, no que tange a fraude bilateral. Vou até passar o slide para vocês verem um pouquinho agora, certo? A fraude bilateral exclui o crime. Nesse caso, existem divergências doutrinárias, certo? Se a fraude é bilateral, mas aí eu tenho que estabelecer, não há compensação de dolo, né? Por exemplo, se A vende um terreno em Mangue para B e B paga com cheque sem fundo, Mangue quer dizer uma área de preservação permanente, de domínio público, por exemplo, e B paga com cheque sem fundo, não se compensa o dolo de um com o dolo do outro, certo? Então, nesse caso específico, nessa situação específica, nós temos, sim, o crime de estelionato, ainda que a vítima esteja agindo de má-fé. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo famoso, que é o famoso conto da guitarra. Um sujeito que vende uma máquina de falsificar dinheiro. E essa máquina, na verdade, não falsifica dinheiro nenhum. Ainda que o adquirente esteja de má-fé, certo? Adquirindo uma máquina para cometer um crime, o estelionato existe. Por quê? Porque se a máquina não fabrica dinheiro de forma alguma, é uma máquina falsa, o dolo da vítima não elimina o dolo do autor, nesse caso. Então, é bom que fique bem claro para vocês, certo? Nessa hipótese,
não há, nesse caso, dúvida de que existe estelionato, certo? Ainda que a vítima não esteja de boa-fé. Então, a fraude bilateral não exclui o crime, certo? É bom que fique bem claro para vocês dentro desse aspecto, certo? Ainda em relação ao prejuízo alheio, tem-se entendido que não há estelionato quando o adimplemento da obrigação representa um título de crédito, certo? Se você paga uma nota promissória com um cheque e o cheque tem sem fundo, e o cheque vem sem fundo, não haveria prejuízo alheio, porque, nesse caso específico, a pessoa não tinha um título de crédito que foi substituída por outro título de crédito, um cheque sem fundo executável, e, por essa razão, não haveria estelionato. Também se entende que não há estelionato e não há prejuízo alheio no cumprimento de obrigações naturais, por exemplo, apostas e dívidas de jogo, né? Eu faço uma aposta e, nessa aposta, eventualmente, eu prometo, caso eu perca a aposta, de pagar R$1.000, certo? E, perdendo essa aposta, eu pago essa dívida de jogo com um cheque sem fundo. Não seria estelionato porque se trata de uma obrigação natural. Se entende que, nessa hipótese, também não configura crime de estelionato quando houver uma obrigação natural. Tá certo? O que é que eu posso dizer mais para vocês? Terceiro requisito: indução ou manutenção de alguém em erro. Para que haja estelionato, é preciso que haja indução ou manutenção de alguém em erro. E aí é bom que fique bem claro para vocês, para que a gente não confunda este crime com o crime do artigo 169, que diz aqui: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. E aqui eu posso dizer claramente que a diferença do artigo 169 está no modus operandi do estelionato. No estelionato, o agente induz, ele provoca o erro dolosamente, certo? Aqui vende a bem uma poção mágica para aumentar a potência sexual e, na verdade, é um placebo, né? Ele está provocando o erro, certo? Ou então ele está se aproveitando concomitantemente do erro alheio. Então, a diferença do estelionato para a apropriação indébita mediante erro é que, na apropriação indébita mediante erro, a pessoa recebe a coisa de boa-fé e o dolo é superveniente ao recebimento da coisa. Alguém lhe entregou algo por engano, o agente dos Correios entregou a coisa na sua casa por engano, você recebeu, e depois de você ter recebido, você percebeu o erro. E, tendo percebido o erro, você resolve ficar com a coisa. Não, agora eu quero a coisa para mim. Isso é apropriação mediante erro. A má-fé é superveniente. O dolo é subsequente. No estelionato, o dolo é antecedente ou concomitante ao recebimento da coisa, né? Então, nesse caso, no estelionato, o sujeito provoca o erro, ou, quando não provoca o erro, se aproveita do erro. Por exemplo, você está no supermercado, a caixa do supermercado está lhe dando um troco, está lhe dando um troco a mais, e você, silencia e pega o troco a mais. Você está mantendo a vítima em erro. Mas vamos supor que o caixa lhe deu o troco a mais, você não percebeu e levou o troco para casa. E depois que você chegou em casa, você percebeu que recebeu o troco a mais e ficou quieto. Aí já é apropriação mediante erro de outra, porque o dolo é subsequente ao erro. No estelionato, o dolo é pré-existente ou concomitante ao erro. Na apropriação mediante erro, o dolo ele é subsequente. Tá certo? É bom que isso fique bem claro para vocês, certo? Então, temos essa questão no que tange a indução ou manutenção de alguém em erro. Então, para que haja estelionato, o agente cria na vítima a falsa percepção da realidade, ou, para manter a vítima em erro, às vezes silencia, certo? Nesse caso. Mas, através disso, essa indução ou manutenção de alguém em erro se dá mediante o quarto requisito, que é a fraude. O estelionato se comete mediante fraude. É a fraude que serve para induzir ou manter a vítima em erro. E a lei fala, são mecanismos para a prática de fraude.
o artifício, né, que é o uso de algum tipo de aparato, objeto enganar, disfarces, um bilhete premiado, um documento falso. Ardil, que é aquela lábia, aquela conversa enganosa, ou qualquer outro meio fraudulento, que pode ser, inclusive, o silêncio, na modalidade manter em erro. O meio pode ser, inclusive, o silêncio, a mentira, certo? Então, é bom que fique bem claro, né? Então, é indispensável que a vítima seja induzida ou mantida em erro. Se a vítima não foi induzida ou mantida em erro, não se pode falar em estelionato. Ou seja, existe o meio fraudulento empregado pelo autor que induz a vítima em erro como forma de realização do estelionato. Existe outra distinção, que eu vou até mostrar para vocês, vou ler para vocês aqui agora, entre o estelionato e o furto com fraude, certo? O furto com fraude, certo? Ele se caracteriza, certo? Na forma do artigo 155, certo? O parágrafo 4º do Código Penal, que é uma das modalidades qualificadas de furto. Qual é a diferença? No furto com fraude, a fraude é algo que o sujeito se utiliza para distrair a vítima quanto à vigilância da coisa. Ou seja, no furto com fraude, se utiliza algum estratagema, um ardil ou artifício para distrair a vítima, certo? Você chega numa sala de aula e diz: olha, está pegando fogo, incêndio, para que a pessoa saia. Cria uma situação falsa que não existe para que a pessoa se distraia e você possa subtrair a coisa. Enquanto no estelionato, a fraude é contra a própria legitimidade da entrega da coisa, né? Ou seja, o sujeito provoca o erro para que a vítima entregue, muitas vezes, a coisa de mão beijada, certo? Lembrando que esta fraude tem que ser idônea para enganar a vítima, certo? E deve ser levada em conta as características pessoais da vítima para identificar essa situação de fraude que deve ser levada no caso concreto, certo? É bom que isso fique bem claro para vocês. Outra discussão que a gente tem que discutir é a diferença entre fraude penal e fraude civil, certo? Porque no direito civil, muitas pessoas falam naquele chamado dolus bonus, que é aquela dose de malícia no negócio, em que não há lucro ilícito, né? Ou seja, há uma situação de certa malícia. E eu posso dizer para vocês, o inadimplemento contratual, por exemplo, mesmo doloso, não vou pagar porque eu não quero pagar, é um ilícito civil, porque não existe uma fraude. Não é uma força, não tem força para caracterizar o estelionato um simples negócio mal sucedido, certo? O mero descumprimento de uma obrigação contratual. A diferença, na verdade, é uma diferença que muitas vezes é tópica, vista caso a caso, certo? Porque no estelionato, o sujeito busca o lucro ilícito, né? E se diz que na fraude civil se buscaria um lucro do próprio negócio, né? Mas não há, na verdade, essa distinção, é uma distinção que a gente tem que ver no caso concreto, porque a discussão é tópica, na verdade. Não, tópica quer dizer, tem que ser analisada no caso. Porque não existe diferença ontológica entre fraude penal e a fraude civil que vicia o consentimento, certo? Então, é bom deixar bem claro, certo? Então, para que haja uma fraude penal, crime de estelionato, tem que ser aquela que dá ensejo à obtenção de uma vantagem ilícita, certo? Pois bem, o que mais eu posso dizer para vocês? Existem também algumas teses sobre estelionato e falsidade. Se alguém se utiliza de um documento falso para cometer o estelionato, é falsidade, é estelionato ou são ambos os crimes? Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui as correntes sobre o assunto. São 4 correntes doutrinárias, embora já exista uma solução até simulada sobre o assunto. Vou mostrar para vocês aqui agora quais são os 4 entendimentos sobre falsidade e estelionato. O primeiro deles
é a corrente de Nelson Hungria, diz que o sujeito responde pela falsidade. O estelionato seria mero exaurimento, certo? Essa primeira corrente defendia que Hungria que o crime mais grave é o de falsidade, a obtenção da vantagem seria um pós-fato impunível. Hoje em dia, essa tese de Hungria não tem respaldo na jurisprudência. Uma segunda corrente, que está colocada aqui para vocês, diz que o agente responde pelo estelionato mais a falsidade em concurso material. Essa corrente é fundamentada no fato de que há responsabilização por ambos os delitos, uma vez que os mesmos protegem bens jurídicos distintos. E, havendo uma proteção de bens jurídicos distintos, um não absolveria o outro, né? Sob pena de um dos bens jurídicos estar desprotegido, e haveria concurso material. Era a tese antiga do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, atualmente, defende a tese de que o agente deve responder por estelionato e falsidade em concurso formal, né? Há proteção de bens jurídicos distintos, mas a falsidade e o estelionato estariam no mesmo contexto de ação, dividido em vários atos. E, por esta razão, certo, haveria a tese de que há concurso formal. E no STJ existe um entendimento simulado, a quarta corrente, que diz a súmula 17 do STJ, que diz: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Isso quer dizer o quê? Se a falsidade se esgota no estelionato, se, por exemplo, eu dou um cheque com assinatura falsa para alguém, né? Ou eu falsifico um cheque com a assinatura de um cheque e desconto o cheque, aquele falso se exauriu e eu vou responder só pelo estelionato, né? A contrário senso, nós temos que, se o falso não se exaure no estelionato, há concurso formal de crimes, certo? Certo? Então, quando o falso se esgota no estelionato, a pessoa responde somente por estelionato, certo? Agora, quando a falsidade não se esgota no estelionato, há concurso formal de crimes. Como é que eu posso dar um exemplo para vocês de cada uma dessas situações? Certo? Então, na hipótese A, no estelionato simples, certo? Eu, num caso específico, certo? Como eu falei, vendo um terreno que não existe para uma pessoa, certo? Através de uma escritura, de um contrato de compra e venda falso. Ou passo a alguém um título de crédito falso, por exemplo, né? E vou descontar do banco. Isso, nesse caso, o falso se exaure no estelionato. Ou seja, se eu pego uma folha de cheque, falsifico a assinatura e desconto no banco, a falsidade daquele cheque se exauriu ali, se esgotou ali, certo? Agora, quando o falso não se exaure no estelionato, por exemplo, uma procuração pública, eu falsifico uma procuração de alguém para que com essa procuração eu possa abrir contas, contrair empréstimos, gerir negócios. Essa procuração pública falsa não se exaure na vantagem A. Se eu abrir uma conta com essa procuração pública falsa e utilizo essa procuração para outros elementos, essa falsidade não se exauriu e vai haver concurso de crimes, tá certo? É bom que fique bem claro. Que mais eu posso dizer para vossas excelências agora, já chegando perto do final desse primeiro bloco? O tipo subjetivo é crime doloso, certo? Ou seja, estelionato, não existe estelionato culposo. A vantagem tem que ser para si ou para outro, né? Tem que haver a busca do enriquecimento ilícito em prejuízo alheio, certo? Então, ele tem o que a gente chama de lucro e facie de causa. Busca-se o locupletamento ilícito. Lembrando que o dolo é pré-existente ou concomitante ao erro. Como crime material cabe tentativa, né? Certo? Então, porque o crime de estelionato é considerado um crime de duplo resultado, né? É preciso o locupletamento ilícito mais o prejuízo alheio. Se falta um desses dois resultados, a gente tem a mera tentativa, certo? Então, nós temos essa situação específica em relação ao crime de estelionato. Lembrando, para fechar essa primeira parte, que o estelionato, assim como o furto, assim como a receptação, e assim como a apropriação indébita, ela tem a sua forma privilegiada. Diz aqui, ó, se o criminoso é primário e de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a mesma regra do furto, né? Ou seja, substituir a reclusão pela detenção, diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa.
Há uma discussão se o prejuízo é no momento da consumação ou da sentença, mas há uma tendência crescente de que diz que até o momento da sentença o agente poderia pagar o dano e se aplicar, certo? O estelionato privilegiado. Mas o entendimento dominante ainda é que o estelionato privilegiado valeria no momento da consumação do crime. O prejuízo deveria ser pequeno no momento da consumação, tá certo? Então, brevemente, essa primeira parte sobre estelionato. Mais adiante eu volto com a segunda parte falando das formas equiparadas e das causas de aumento, tá bom? Um grande abraço.